Bem? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Hoje é 9 de junho, né? De 2025. A Branquinha tá comigo aqui. O Fez me acordou, gente, hoje 2 horas da manhã. Hoje eu tô até com dificuldade para levantar. Você quer subir aqui? Vem cá. Então hoje é 9 de junho de 2025. Não, vem cá, não faz isso não, senão você me atrapalha, Branca. E hoje é 9 de junho de 2025. Hoje é segunda-feira, né? Deus abençoe vocês aí, no nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha um bom dia para todo mundo. Eu tava com dificuldade para levantar, gente, hoje. Porque eu levantei 2 horas, mas Deus sabe todas as coisas. Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou orar um pouquinho, tô esperando só um pouquinho para as pessoas chegar, né? Vou mostrar para vocês o que é a minha Branquinha, que a minha Branquinha tá aqui comigo hoje. Hoje não é o Fez, não. A Branquinha tá aqui, ó. Olha lá pra vocês verem a Branca. Não sei se dá pra vocês verem a Branca aí, gente. Ela tá aqui comigo aqui. É boazinha demais a Branca. Olha lá a Branca lá. É a Branca. Só que ela fica dando cabeçada na gente. É muito carinhosa. As pessoas chegaram, né? Então vamos lá, vamos orar, né, gente? Senhor Deus, quero te agradecer mais uma vez por poder levantar, Senhor, por poder respirar, por poder falar. Quero agradecer ao Senhor por mais uma vez poder, Senhor, levar a tua palavra, a tua mensagem. Vou ler a mensagem, Senhor, mas que o Senhor possa ir à frente, abrindo os corações de cada pessoa que vai ouvir essa mensagem, quebrantando, tirando todo o preconceito, abrindo o caminho para a tua palavra poder habitar, Senhor, os corações das pessoas que vão ouvir essa mensagem essa manhã. Eu apenas vou ler as mensagens, mas quem vai falar vai ser a minha boca, mas a mensagem é a mensagem do Senhor. Te agradeço, Senhor, por mais uma vez poder estar em pé, poder levantar. Graças a Deus, a partir do momento que eu estou aqui, até o som vai embora, porque eu necessito de Ti. Que o Senhor possa falar com cada pessoa que vai ver essa live nesse horário aqui, que escute no outros momentos, Senhor, que eu colocar nas minhas redes sociais. Te agradeço, Deus, de já, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus me abençoe nesse momento. Tenha um bom dia para todo mundo. Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos começar a live, né? Vamos começar a leitura. Eu já coloquei aqui a mensagem. Igual eu falo aí para todo mundo, eu estou lendo uma mensagem, um paradoxo. Eu li até os 18, já graças a Deus estou na página 19. E vamos iniciar a live então. Fazer um paradoxo vir acontecer, ele pode fazer nesta tarde, se você tomá-lo em sua palavra. Daniel nunca coma numa cova cheia de leões famintos. Como poderia ser que aquele homem, como poderia ser isso, que aquele homem nunca num grupo de leões
famintos, ficasse na cova com eles toda a noite, sem nenhum dano. O anjo do Senhor, invisível, a qual outra pessoa estava ali. Isso foi um paradoxo. Alguma coisa teve que impedir aquele leão de pegá-lo. Quando os filhos hebreus entraram na fornalha ardente, o que era contrário a todo entendimento científico naquela grande era, isso era cientificamente incorreto, que um homem jogado na fornalha, que era que os homens que os levaram ali perceberam, e eles caíram dentro do forno e sobreviveram naquela fornalha por um tempo. E a única coisa que isso fez foi tirar-lhes as suas algemas. Isso é um paradoxo inexplicável, inacessível, mas ainda assim é verdade. Eu não sei se é porque eu estou acordando agora, ou a gente fica um pouco meio embaçado. Eu estava com dificuldade de ver, mas agora acho que vai melhorar, não sei. Aqui está Josué, sobre o qual estamos falando, como aquele homem, um homem comum, que tinha de um grupo de credos que aqueles homens tinham formado, e leis e cerimoniais, com nada neles que dissesse algo sobre dar poder a um homem para parar o sol. Mas aqui, com uma comissão de Deus, eu lhes darei todo lugar onde a planta dos seus pés pisarem. Eu as darei ali. E o inimigo foi derrotado. O sol estava se pondo. Se aqueles reis tivessem tempo de se ajuntar novamente no outro dia, ele certamente teria perdido homens, mas Josué sabia que ele precisava da luz do sol. E ele olhou para o sol e disse: fique sobre Gibeão e a lua fique em Ajalon. E pelo espaço de todo um dia foi toda uma noite, e o sol se deteve, e a lua permanece lá. Isso é um paradoxo. Um homem caminhando na vontade de Deus pode fazer algo assim? Pois ele estava de novo em Efésios com o Evangelho. Claro, foi um paradoxo. Moisés, com um pedaço de pau na mão, descer e libertar os filhos de Israel, é um paradoxo. Quando o Egito tinha todos os exércitos e seus homens bem treinados, era um paradoxo. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Deu para vocês perceber aí, vocês do outro lado,
que eu estou lendo aqui, que todos os homens aqui, desse livro aqui que eu estou lendo, Daniel, Josué, Moisés, tudo naquela época, naquele tempo, foi coisas assim, inesperadas, que é considerado um paradoxo. Eu estou lendo aqui a mensagem que fala paradoxo. E paradoxo, nesse sentido que está querendo dizer aqui pela leitura, é que Daniel foi jogado na cova dos leões, né, gente? E foi um paradoxo aquele leão não ter atacado a ele. A primeira, né, que mostra aqui para vocês entenderem. O segundo foi quando Josué estava atacando os filisteus. E para ele poder executar todos os filisteus, ele teve que mandar o sol parar. O sol não podia se pôr, não, senão ia escurecer. E aí os filisteus iam fugir e ele não ia concluir o trabalho dele. Então, naquele tempo também foi um paradoxo. Josué parar o sol e mandou a lua se reter. E também, no tempo de Moisés, Moisés foi libertar o povo com apenas uma vara, já de idade, né? E libertou o povo, né? E ele não tinha homens do exército, nada não. Ele sozinho, depois, claro, aí ele reuniu os filhos de Deus, treinaram eles e tal. Então, para as coisas de Deus, geralmente, quando a gente tem fé, quando a gente acredita, isso se torna um paradoxo. Porque nos olhos humanos, naquele tempo humano, isso é praticamente impossível. Só para vocês entenderem. Vou continuar então aqui a leitura. Moisés com um pedaço de pau na mão, descer, libertar os filhos de Israel, era um paradoxo. Quando o Egito tinha todos os exércitos e seus homens bem treinados, era um paradoxo. O nascimento virginal era um paradoxo. Outro paradoxo, gente. Depois eu vou ler aqui, mas eu já vou falar outro paradoxo. Naquele tempo, uma virgem conceber um filho sem ter relação sexual com seu esposo é um paradoxo. Até hoje, se você falar, a pessoa fala com você assim, ó, eu sou virgem, mas eu vou ter um filho, é um paradoxo. Não é? Você ter filho, você tem que ter relação. E naquele tempo, a virgem teve um filho sem ter relação, né? Quem que foi o Espírito Santo que foi seu esposo, né? Então, é um paradoxo. Então, vamos continuar. Era um paradoxo. Como poderia uma virgem, contra toda a compreensão científica, uma mulher que não conhecia um homem, poderia dar à luz a uma criança, não apenas uma criança, mas Emanuel, quem provocou ser exatamente o que disse que seria
Como poderia aquilo acontecer? Foi um paradoxo. Por quê? Vocês estão vendo aí, gente, que as coisas de Deus muitas vezes é um paradoxo. Deus falou a seu profeta centenas de anos antes, e o profeta obedeceu a palavra de Deus. E a palavra foi falada, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós. E nós cremos nisso, certamente foi um paradoxo. Como ele poderia caminhar sobre as águas? Outro paradoxo. Como que uma pessoa comum, mas Deus não é comum, né? Mas para as pessoas que viviam naquele tempo, ele era um homem comum. Como uma pessoa vai caminhar em cima das águas, gente, no mar? Se o cara começar a caminhar em cima da água, vocês vão chamar ele de fantasma. É um paradoxo, não é? Então vamos lá. Como ele poderia caminhar sobre as águas? Aquilo foi um paradoxo. Um ser humano, de acordo com o tamanho de seus pés, não poderia fazer aquilo, mas ele fez. O que foi isso? Inexplicável, mas ainda assim foi um paradoxo. Deus fez isso, nós cremos. Alimentar 5.000 pessoas com 2 peixinhos e 5 pães é um paradoxo, gente. O que vocês têm aí? Ah, Senhor, tem um garotinho ali que tem 5 peixes e 2 pães. Tragam. Deus já começa na bandeja assim, faz a oração dele assim, faz assim, começa a tirar e vai e alimenta 5.000 pessoas com 2 peixinhos e 5 peixes. É um paradoxo, gente. Então vamos lá novamente. Um ser de acordo com o tamanho, tá? Ele fez isso inexplicavelmente. Nós cremos, alimentou 5.000 pessoas com 2 peixinhos e 5 pães, mas ele fez isso. Multiplicou não apenas peixe, mas peixes cozidos. Realmente, peixes cozidos. E além disso, pessoal, o peixe estava no ponto para você comer, estava cozidinho. Ele não deu peixe cru para ninguém, não. Um homem desse tem que ser Deus. Multiplicou apenas peixe, mas peixinhos cozidos. Não apenas pão, mas pão cozido. E o peixe e o pão também não estava assim, a massa estava crua, não. O pão foi cozido no ponto já de você comer. Isso é um paradoxo. Como poderia ele também transformar água em vinho? Como você pode pegar uma água aqui, ó, vou beber a água para vocês verem. Transformar essa água em vinho? Tem que ser Deus, gente. Tem que ser Deus. É um paradoxo. Como pode transformar a água em vinho? Tudo foi um paradoxo. Ele curou os enfermos que tinham lepra. É um paradoxo. Que ele não tem nada nesse dia. A ciência não tem para curar a lepra, mas Jesus curou sua palavra. Isso foi um paradoxo. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
uma palavra ainda cura os enfermos. Isso é um paradoxo, certamente. A palavra de Deus, ela é mais apta para e as juntas e medulas das pessoas, e ela é apta para discernir os pensamentos das pessoas. Então, isso também é um paradoxo. Deus consegue ler o seu pensamento, ele consegue entrar nas suas juntas e medulas. Isso é um paradoxo. Sua palavra ainda cura os enfermos. Isso é um paradoxo. Certamente, ele ressuscitou os mortos. Isso é um paradoxo, minha gente. Ele ressuscitar os mortos. É um paradoxo. Ele ressuscitou os mortos. Depois que a vida mortal tinha ido dele, Lázaro, o filho da mulher de Zanim e a filha de Jairo, ele ressuscitou os mortos com sua palavra, porque ele é a palavra. Deus é a palavra de Deus, glória a Deus. E quando outra grande coisa, para concluir, para provar que ele era o Messias, para provar o que ele era, ele tinha que vir em ordem e responder com a palavra. Pessoal, é só a palavra que é o Evangelho. É só a palavra que cura. É só a palavra de Deus que liberta. E a palavra disse, quando ele falou ao profeta, ó Senhor, teu Deus, levantará um profeta semelhante a mim? Houve muitos homens que se levantaram. E aconteceu por centenas de anos que eles não tiveram um profeta. Eles tinham sacerdote e grandes homens, como lemos na história entre o tempo de Malaquias e Mateus. 400 anos houve grandes homens, mas não houve profeta. E quando ele entra em cena para provar que ele era aquele Efésio manifestado, João o anunciou, mas Jesus era aquele, ele era a palavra manifestada. Ele próprio, quando Pedro veio a ele um dia com André, seu nome era Simão. E enquanto Jesus ali de pé nunca tinha visto o homem em sua vida, ouça atentamente quando ele parou ali e olhou para o homem e disse, seu nome é Simão e você é o filho de Jonas. Isso era um paradoxo. Com certeza era, certamente era um paradoxo. E quando Felipe, de pé ali, ouviu isso, e houve de toda identidade que esse era o Messias. Ele era, certamente, ele creu, ele não estava dormente, nem cego, ele subiu a ladeira por algumas milhas e pegou seu amigo, chamou Natanael, e quando ele veio andando, a fé daquele homem que podia trazer outro para a reunião, para ver, quando ele caminhou diante de Jesus, Jesus disse, eis aqui um israelita, em quem não há dolo.
Isso surpreende o homem. Ele disse: de onde me conheces? Agora, observe, isso é irracional. Isso é um paradoxo. Isso é inexplicável. Ele disse: como já me conheces? Disse: antes que Felipe te chamasse, quando estávamos debaixo da árvore, eu te vi. É um paradoxo. Ele precisou passar por Samaria. E quando ele passou por Samaria, a cidade de Sicar, ele estava sentado lá esperando seus discípulos irem comprar comida. E, notem, uma mulher de má fama veio até a fonte e ele lhe disse: mulher, vá e dê-me de beber, ou traga-me água. E ela disse: não é costume vocês pedirem isso. Eu sou judia, ou uma samaritana, e você é judeu? Não temos comunicação com vocês. Ele disse: mas se você soubesse com quem você está falando, veja esse paradoxo prestes a suceder. Mais uma vez ia acontecer mais um paradoxo, porque naquele tempo eles não podiam comunicar um com o outro, porque a mulher era de má fama. Mais um paradoxo. Vocês estão percebendo que onde Jesus para, acontece um milagre, acontece alguma coisa inesperada, inexplicável, e acontece um paradoxo. Por isso, gente, que muitas vezes a pessoa aí é curada, a palavra de Deus vai até a ela, coisas inesperadas acontecem e acaba virando um paradoxo, uma coisa inexplicável. As coisas de Deus, gente, é umas coisas inexplicáveis. Então, a pessoa que tem fé, a pessoa que crê nas coisas de Deus, tudo que Deus faz, tudo é possível. Basta você crer. Nós cantamos lá na nossa igreja, lá, um hino assim. Eu acho que eu vou passar, antes de eu começar a orar, eu acho que eu vou passar a fazer isso. A cantar esse hino assim, ó. Quer ver? Eu vou até deixar aqui parado aqui. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Aleluias. Então, onde Deus passa, se o povo de Deus crê na tua palavra, tudo é possível. Vamos continuar a oração. Vamos continuar a leitura. E disse isso: eu sou samaritana e você é judeu, não nos comunicamos. Ele disse: mas se você soubesse com quem está falando, ou quem está falando contigo, você me daria água para beber. E ele seguia adiante, até que acordou, encontrou onde estava o problema. E ele disse: vá e traga seu marido e venha aqui. Então, hoje eu tô mais inspirado, tá, gente? Hoje eu vou devagarzinho, até porque Deus tá tocando em mim aqui, tá?
Deus está tocando, tanto é que a minha vista negociou, eu estou lendo mais devagarzinho do que o meu costume, eu estou deixando Deus agir, tá? Vocês têm paciência comigo aí. Tenha paciência comigo aí. Nós vamos chegar lá, tenha paciência. Vai e traga seu marido e venha. Olha para você ver a palavra de Deus. Quando Deus chega no lugar, gente, Deus já vai analisando o que está acontecendo de problema ali e ele já vai direto no problema. E muitas vezes a gente, eu não sei, o homem de Deus é assim, ele já é direto. Ele não fica enrolando muito não. Ele já vai procurar o problema para resolver o problema. E Deus é desse jeito. E o homem de Deus tem que ser assim. Ele identificou o problema da mulher. Olha para você ver o que ele falou aqui, ó. Vou falar de novo o que ele falou, ó. Ele começou a analisar, a captar o espírito da mulher e falou com a mulher assim, aqui, ó. Vá e traga seu marido. Ele sabia. Você acha que Deus não sabia das coisas, não? Isso era tudo um teste. Vá, traga seu marido. E ela disse, não tenho marido. Ele disse, isso é verdade, você não tem marido mesmo, não. Não tens marido, porque estivesse 5 e aquele que com quem está vivendo agora não é teu marido. Tá vendo? Ele perguntou a ela para ver a resposta dela, mas ele sabia que ela não tinha marido, mas ela já tinha 5. E o que ela estava vivendo também não era o marido dela. Então, muitas vezes, gente, a gente cristão chega ou para talvez fazer uma oração, para ajudar alguma pessoa. A primeira coisa que eu gosto quando eu estou com alguma pessoa é escutar a pessoa. Aí você está escutando a pessoa, você vai, escuta, ela fala tal. Aí ela fala, eu tô com depressão, ou eu tô isso, tal. Você está escutando ela, e você está ali analisando. Sua mente está viajando. Você identifica o problema, pum, é esse aqui que é o problema. Na hora que ela fala com você, você identifica, é isso aqui. Aí você vai falar com ela, pum, a pessoa fala, não, esse cara é ignorante. É ignorante não, eu estou identificando o seu problema. Você não quer ajuda, não. Se você for analisar no tempo de Deus, que Deus falou com a mulher aqui, se for analisar, o Deus aqui estava sempre preconceituoso com ela aí. Uai, mulher, você estava com 5 maridos e o que você tem hoje não é seu marido. Se você fala isso com a mulher hoje, nos tempos de hoje, eles falam que você é preconceituoso. Era Deus que estava falando, gente. Vocês não estão querendo escutar Deus falar, não. Deus fala assim, é direto. Cuidado, quando você um homem for dar um conselho para você, um homem de Deus, você acha que o cara está sendo preconceituoso. É Deus falando, gente. Deus vai falar através do homem. Quem é Deus na terra é nós hoje, uai. É os cristãos. Por isso que eu não gosto muito de enrolação, cara. Eu não gosto de enrolação, não. Então ele disse, isso é verdade, não tens marido, porque tivesse 5 e aquele com quem estás vivendo agora não é teu marido. Portanto, dissestes, é verdade. Ela declarou, Senhor, vejo que és profeta. Eles não tinham visto um profeta por centenas de anos. Ele disse, sabemos que o Messias há de vir, e quando ele vir, ele nos falará essas coisas. Ele afirmou, eu sou, espaço em branco na fita, Ed. Era um paradoxo, é um paradoxo. O homem de Deus, gente, falar as coisas que o homem aí fora não fala, é um paradoxo. É verdade, infelizmente. As pessoas estão querendo rotular a gente, homens de Deus, que mas você é muito ignorante, você já vai falando um negócio assim. O homem de Deus fala, se a pessoa for uma pessoa de Deus, ela vai entender que o homem está falando para ajudar a pessoa. É um paradoxo confirmado, é encontrado que a verdade do Evangelho é o Evangelho que tinha prometido isso, e aqui isso aconteceu, e confirmou, e que isso era. Agora, me deixe dar-lhes um grande paradoxo aqui.
Só um minuto. Em João 14:12, Jesus disse, ou prometeu que aquele que cresce nele faria as mesmas obras. Correto, Deus, quem fez uma lei ou uma promessa, deve cumprir aquela promessa para ser Deus. Ele a cumpre. Para pensar o Deus bem, isso é um paradoxo. Gente, eu vou terminar aqui, porque hoje eu percebi que eu fui explicando as coisas, tomou mais um pouco o meu tempo, né? Mas eu vou devagarzinho. Eu não gosto de correr, né? Eu vou devagarzinho, tranquilo, vou deixar Deus agindo. Vou mostrar vocês aqui, meu gatinho chegou aqui, ó. Vou mostrar vocês. Oi, Félix, olha lá, acabou de chegar aqui, ó. 4 horas ele chegou, olha lá, pra vocês verem. Tô até sentindo calor com essa blusa aqui agora, cara. Então, eu vou fazer a oração, nós vamos escutar um hino. Aí, tá vendo, gente? Você não vai vir cá sentar não, neguinho? Então, gente, por hoje eu vou fazer a oração, né? Deixa eu até colocar isso aqui. Eu tô sentindo calor. Eu acho que eu vou tirar essa blusa. Não tá tão frio assim, não. Deixa eu ligar isso aqui. Não vou orar. Então hoje foi só 2, porque hoje eu comecei a falar. E se acontecer isso, eu vou falar, tá, gente? Mas eu vou diminuir, assim, aí eu leio menos. Pra não ficar cansativo. Um bom dia pra todo mundo aí. Então vamos orar, então, que aí depois eu deixo um hino com vocês e encerro. Senhor Deus, graças a Deus, eu estava um pouquinho com mais dificuldade para ler a palavra do Senhor, porque estava embaçado, mas eu acho que era o Senhor agindo, Senhor, para que eu pudesse ler um pouquinho mais devagar e o Senhor agindo em mim para que eu pudesse estar orientando, estar explicando às pessoas a leitura das passagens bíblicas que o Senhor passou e mostrando para elas, Senhor, que onde o Senhor passava, o Senhor curava, o Senhor libertava, o Senhor trazia a tua palavra, a tua visão, mas naqueles tempos era um paradoxo, Senhor, porque tudo era inexplicável, Senhor, e as coisas de Deus são muito inexplicáveis para as pessoas que estão acostumados com as coisas do mundo, Senhor. Que o Senhor possa abrir a mente de cada pessoa que está vendo essa mensagem, aonde essa mensagem vai chegar, Senhor. Que as pessoas possam ter uma mente mais espiritual, que para o Senhor nada é impossível, basta as pessoas crer no Senhor, Senhor. Tudo é possível naquele que crê. Senhor Deus, que as coisas não sejam paradoxos na vida das pessoas, que um homem de Deus que está aqui na terra, que é um de nós, que vamos falar com as pessoas, que o Senhor nos use, Senhor, e que as pessoas não achem que é um paradoxo, Senhor, que as pessoas não se sintam magoadas, que as pessoas não se sintam achando que a gente está tendo preconceito com ela, mas se for para a gente falar do jeito que o Senhor falou aqui na terra, Senhor, a gente vai falar, e muitas vezes o Senhor não vinha com rodeios, com palavras de dar tapinha na costa. O Senhor identificava o problema e já ia em cima do problema, Senhor. Obrigado, Senhor, por o Senhor ser direto, por o Senhor resolver as coisas assim, diretamente. Te agradeço agora pelas pessoas que estão aqui. Te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês. Agora nós vamos escutar um hinozinho, que eu estou gostando muito de escutar um hino. Não sei vocês aí do outro lado, né? Vamos escutar um hino aqui, ó. Eu pego da minha esposa aqui, ó. Agora eu já deixei uma garrafa aqui para mim colocar para ver se assiste, né? Porque são 2 telefones, né, gente? A minha internet de um telefone aqui, ela acabou, ela não era vitalícia o plano, vou ter que ir lá na TIM hoje para me fazer isso, gente. Eu tenho um telefone meu aqui que eu tô sem internet, tá? Eu só tô usando Wi-Fi. Deixa eu ver se...
Esse aqui vocês já escutaram, né? Então vamos ver esse aqui. Pera aí. Deixa eu adiantar aqui. A minha esposa podia me ajudar, eu sou. Ela que sabe isso. Uai. Pera aí, gente, eu vou ver se ela... Vamos ver se vem outra música aqui, quer ver? Vamos ver. Vamos ver. Deixa eu já virando pra lá. Vamos ver se vai vir outra música, né? Eu acho que não. Deixa eu ver aqui. Hoje sua esposa está aqui. Ô Ju, você podia me ajudar, né? Aleluia! Glória a Deus! Deve estar naquele lugar quando ele estiver a passar. Eu quero tocar o teu santo manto e libertar toda doença. Eu quero entrar no verbo atento e encontrar a sua glória. E quando ele estiver a falar, quero deixar suas palavras penetrar. Mais uma vez eu quero estar. Eu quero estar naquele lugar Quando ele estiver a passar, eu quero usar o teu santo manto e libertar de toda doença. Eu quero estar no véu atento e encontrar a sua glória. E quando ele estiver a falar, quero deixar suas palavras penetrar. Eu quero me entender e viver a viver. Quero deixar essa sacrifício levar. Quero me render e viver a vontade dele. Eu quero deixar Ele dominar essa sacrifício levar. Eu quero estar naquele lugar quando a coluna de fogo pulsar. Eu quero voltar e não viver, mas sim deixar que ele viva. Suas palavras quero viver, não só ouvir ou repetir. Sou a promessa desta hora, As escrituras vou cumprir agora. Eu quero viver a vontade dele. Quero deixar ele dominar essa carta, essa sacrifício levar. Eu quero viver e viver a vontade dele. Quero deixar
Ele ouvirá. Essa carta é sacrifício levar. Mais uma vez eu quero estar naquele lugar. Eu quero estar naquele lugar. Quando a coluna de fogo pousar, quero morrer pra mim. Quero estar e não viver, mas se deixar que Ele viva. Suas palavras, quero viver, não só ouvir ou repetir. Sou uma promessa nessa hora, as escrituras vão fluir agora. Eu quero me render e viver a vontade dele. Quero me deixar ele me dominar. Essa parte, essa sacrifício levar. Eu quero me render e viver a vontade dele. Quero me deixar ele me dominar. Essa parte, essa sacrifício levar. Quero me render e viver a vontade dele. Quero me deixar ele me dominar. Essa carta é sacrifício levar. Quero me render e viver a vontade dele. Quero me deixar ele me dominar. Essa carta é sacrifício levar. Eu quero me render e viver a vontade dele. Eu quero me deixar ele me dominar. Essa carta é sacrifício levar. Aleluia. Para não ficar muito prolongado, Deus abençoe vocês aí, no nome do Senhor Jesus Cristo. Tenham um bom dia. Eu vou encerrar a live, se Deus quiser, amanhã nós estamos juntos aí, gente. Estou nos dois telefones aqui. Deus abençoe vocês, fique com Deus. Igual eu falei com vocês, é coisa rápida, não é uma coisa cansativa. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vou encerrar a live aqui.